Capítulo 2. Das vedações. Artigo 16. Ao município, é vedado: inciso 1º. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles, ou seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. Inciso 2º. Recusar fé aos documentos públicos. Inciso 3º. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Inciso 4º. Subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, quer por jornal, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária, ou de fins estranhos à administração. Inciso 5º. Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos, que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos. Inciso 6º. Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato. Inciso 7º. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Inciso 8º. Instituir tratamento desigual entre contribuintes, que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Inciso 9º. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Inciso 10. Cobrar tributos. Alínea A. Em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Alínea B. No mesmo exercício financeiro, em que haja sido publicada, a lei que os instituiu ou aumentou. Inciso 11. Utilizar tributos com efeito de confisco. Inciso 12. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Inciso 13. Instituir impostos sobre: alínea A. Patrimônio, renda ou serviços da União, do Estado e de outros municípios. Alínea B. Templos de qualquer culto. Alínea C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, das cooperativas de prestação de serviço, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei federal. Alínea D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Inciso 14. Desviar parte de suas rendas para aplicá-las em serviços que não os seus, salvo acordo com a União, o Estado ou outro município, em casos de interesse comum. Inciso 15. Contrair empréstimos externos, e realizar operações e acordos da mesma natureza, sem prévia autorização do Senado Federal, e parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Inciso 16. Contrair empréstimos que não estabeleçam, expressamente, o prazo de sua liquidação. Inciso 17. Remunerar, ainda que temporariamente, servidor federal ou estadual, exceto em caso de acordo, com a União, ou com o Estado, para execução de serviços comuns. Inciso 18. Edificar, descaracterizar ou abrir vias públicas em praças, reservas ecológicas e espaços tombados do município, ressalvadas as construções estritamente necessárias à preservação e ao aperfeiçoamento das mencionadas áreas.
Inciso 19. Dar ou permitir o uso de áreas verdes para construções ou edificações, exceto aquelas de uso esportivo ou lazer aberto a toda a população. Inciso 20. Doar áreas de uso institucional, ressalvados os casos em que for comprovada a não necessidade das mesmas para construções futuras de equipamentos comunitários públicos, como postos de saúde, escolas, creches, etc. Parágrafo 1º. A vedação do inciso 13-A é extensiva a S autarquias e a S fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a S suas finalidades essenciais, ou a S delas decorrentes. Parágrafo 2º. As vedações do inciso 13-A e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. Parágrafo 3º. As vedações expressas no inciso 13, alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo 4º. A vedação que se refere ao inciso 13-D, não se aplica a S publicações pornográficas, e a S que ferem a dignidade e o decoro familiar. Capítulo 3º. Da intervenção no município. Artigo 17. A intervenção do Estado no município está disciplinada pelas Constituições Federal e Estadual.